No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é domingo, dia do Senhor, 19º domingo do tempo comum, 9 de agosto. E hoje também no calendário civil nós celebramos o Dia dos Pais. Então rezando por todos os pais, por aqueles que estão vivos, para que Deus continue abençoando, no meu caso, que meu pai já é falecido, rezando também pelos pais falecidos, para que Deus alcance misericórdia das suas almas. E hoje também nós iniciamos no Brasil todo a Semana Nacional da Família. Então, rezando também pelas nossas famílias, que é a base, que é o alicerce da nossa vida cristã. E rezo com vocês, meus santos e minhas santas, com a liturgia desse Santo Domingo. A primeira leitura é extraída do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9, depois versículos de 11 a 13. O salmo responsorial de resposta à primeira leitura é o Salmo 84. A segunda leitura é extraída da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. E o Santo Evangelho, que é o coração dessa liturgia, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. E agora eu vou fazer um comentário sobre a liturgia desse Santo Domingo para todos nós. E meus santos e minhas santas, a liturgia desse 19º domingo do tempo comum, ela vai nos colocar diante de um espelho que reflete as nossas maiores fragilidades humanas. E como nós temos, meus santos e minhas santas, fragilidades. E quais são, Padre, essas fragilidades que a liturgia de hoje vai tocar, vai tentar nos ajudar a nos livrar dessas fragilidades? São elas o medo, a dúvida, a dor da rejeição e a busca desesperada por segurança. No entanto, mais do que focar nas fraquezas, a palavra de Deus hoje, ela nos aponta para onde devemos olhar quando as tempestades da vida parecem nos afogar. Então, a liturgia de hoje nos fala sobre a fé, nos fala sobre essa questão da tempestade. E quando essa tempestade chega na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que parece que vamos ser afogados, submergidos, o que nós devemos fazer? A liturgia de hoje, ela nos convida a fazer uma transição profunda do barulho do mundo para o silêncio sutil onde Deus habita, que é o caso da primeira leitura, que vai nos falar desse silêncio, desse barulho, onde Deus está e onde Deus não está. Vivemos num mundo tão barulhento, meus irmãos, minhas irmãs, que é necessário a gente fazer um silêncio para a gente poder escutar a Deus, a voz de Deus, nesse mundo de barulho. Às vezes o silêncio nos incomoda, a gente fica angustiado quando a gente está num lugar que fica em silêncio. A gente tira pelas nossas igrejas. Às vezes a nossa igreja é muito barulhenta, é muito barulho, é muito aquilo. A igreja é a casa de Deus, é o local do silêncio. Devemos ter silêncio na casa de Deus. Devemos fazer da casa de Deus esse local onde nós encontramos de fato com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a primeira leitura de hoje vai nos mostrar. Na primeira leitura, encontramos o grande profeta Elias em um momento de extrema vulnerabilidade. Só fazendo um contexto aqui, trazendo um contexto anterior, nós estamos no capítulo 19. E o que aconteceu no capítulo 18? Ali no capítulo 18, o profeta Elias, ele vence todos os profetas de Baal e mata todos aqueles profetas, mais de 400 profetas de Baal. E depois disso, ele começa a ser perseguido pela rainha Jezabel. E aí, Elias entra nesse momento de extrema vulnerabilidade. Ele sai do momento de glória e começa a ser perseguido. E aí ele entra nessa extrema vulnerabilidade. Ele não está no auge de seu triunfo mais, mas onde é que ele se encontra? Ele está escondido em uma gruta, cansado, deprimido e fugindo da morte. Quantas vezes, meu santo e minha santa, nós também estamos escondidos dentro das grutas que nós vamos criando na nossa vida e dos cansaços da nossa vida, e vamos nos sentindo deprimidos e vamos fugindo da morte.
como no caso de Elias, ele chega até a pedir a morte para que Deus tire a sua vida. Então ele está numa total vulnerabilidade ali devido à perseguição da rainha Jezabel. E quais são as Jezabel que ainda hoje nos persegue e quer tirar a nossa vida? E Elias esperava um encontrar o Senhor nos grandes impactos, nas manifestações da natureza, aquelas que impõem respeito pelo medo. Mas a Escritura é categórica. Deus não estava no vento impetuoso que quebrava as rochas, não estava no terremoto que abalava as estruturas e não estava no fogo avassalador. Então essas três realidades, vento, terremoto, fogo, e Deus não estava em nenhum deles, meus santos e minhas santas. Mas o Senhor se manifesta a Elias no murmúrio de uma brisa suave, no sutil silêncio que pacifica a alma. Olha que coisa extraordinária, meu santo e minha santa. Deus, ele se manifesta a Elias, ao profeta Elias, no murmúrio de uma brisa suave e no sutil silêncio que pacifica a alma. Talvez a minha, a sua alma hoje esteja vivendo esse turbilhão, essa confusão, essa tempestade, esse fogo, essa ventania, e Deus talvez está ali gritando, mas a gente está no meio de tanta turbulência que a gente não consegue perceber. E é nessa intimidade silenciosa que Deus renova as forças do profeta e envia de volta a missão. E é assim que Deus faz comigo e com você. Ele nos envia a nossa missão quando nós estamos no sentido assim acabrunhado, meu santo e minha santa. Já na segunda leitura, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo manifesta uma tristeza profunda e uma dor contínua. E por que Paulo manifesta uma tristeza e uma dor? Ele sofre ao ver que os seus irmãos, os israelitas, seus irmãos de sangue, o povo de Israel, que recebeu as promessas, a aliança, a lei, o culto, não conseguiram reconhecer Jesus como Messias. Então Paulo sofre porque os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Isso é para nos mostrar, meu santo, que nós também devemos sofrer por aqueles que ainda hoje rejeitam a Jesus, por tantos irmãos que não vêm à igreja, que não vêm à missa, e que às vezes a gente se torna indiferente. Nós devemos sofrer, também gastar a nossa vida por esses irmãos, como Paulo aqui sofre. A dor de Paulo é a dor de quem ama e deseja ver a salvação de todos. Paulo queria ver a salvação dos judeus, e nós também queremos ver a salvação dos nossos irmãos, que muitas vezes estão por aí à toa, perdido, mas não tem esse encontro com o Senhor. Então, a segunda leitura vai nos mostrar. E essa mesma dor e cegueira espiritual aparece também no Evangelho, só que de uma forma diferente. Aqui os discípulos eles estão no mar da Galileia, enfrentando uma tempestade violenta no meio da noite. O barco é açoitado pelas ondas, e a imagem perfeita, que é a imagem perfeita da nossa vida, das nossas famílias e da própria igreja em tempos de crise. Então, muitas vezes a nossa vida está envolta numa tempestade, numa ventania, que parece que vai tudo destruir. Aqui é para nos lembrar que Cristo está no controle, meu santo. Mesmo que a nossa vida esteja nesse turbilhão, nessa ventania, nessa agonia, nessa crise, Cristo está. E quando Jesus se aproxima caminhando sobre as águas, os discípulos não o reconhecem. E, dominados pelo medo, eles gritam: é um fantasma. Como é fácil, meu santo e minha santa, confundir a presença de Deus com um fantasma quando estamos sofrendo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, em meio à doença, ao desemprego ou ao luto, achamos que Deus nos abandonou, que Ele se tornou um espectro distante, indiferente? Quantas vezes a gente acha que Deus está indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento? Mas aí a voz de Jesus rompe aquela escuridão. Coragem, sou eu, não tenhas medo. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida, meu santo. Essa palavra de Jesus hoje deve imperar na nossa vida. Coragem, sou eu, não tenhas medo. E diante disso, Pedro, num misto de audácia e de dúvida, pede para ir ao encontro do Mestre. E enquanto Pedro mantém os olhos fixos em Jesus, ele realiza o impossível, caminha sobre as águas agitadas. Nós também podemos caminhar sobre as águas agitadas, mas é necessário que a gente esteja com os olhos fitos em Jesus. A gente percebe aqui que quando Pedro tira os olhos de Jesus e coloca seus olhos naquele vento impetuoso, naquelas ondas revoltas, ele começa a afundar. E aí Pedro faz a oração mais simples e mais poderosa que a gente pode encontrar no Evangelho. Ele diz: Senhor, salva-me. Olha que coisa linda. Hoje nós também podemos pedir: Senhor, salva-me.
Estende a tua mão e me sustenta na minha fraqueza. Que Jesus lá do céu abençoe a mim e a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.